Muito bom dia, meu povo. Falamos ao vivo de Francisco Morato, na Grande São Paulo, com o programa Na Ordem do Dia. Depois de alguns sábados ausentes, estamos de volta com mais uma programação, com mais uma edição. Recebendo nos estúdios da TVS, Pastor Franklin. Paz do Senhor, Pastor Franklin. Franklin Rosa. Muito bom dia, meu amigo Wesley Campos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco aí da nossa experiência e estar divulgando aí nosso novo trabalho no Reino de Deus. Coisa boa. Pastor Franklin, que já esteve conosco em outras ocasiões, em outra edição desse programa, apresentando sua primeira edição, o primeiro volume do seu livro. E desta feita, ele vem com um novo projeto, um novo trabalho, divulgando a questão da edição desse novo livro. Desta feita, me deixa aqui, por favor, falando sobre os 40 milagres de Jesus. Olha que coisa boa. Pastor Franklin com mais esta edição. Pastor, já vamos começar já falando, né, que nós estamos aqui para falarmos desse livro. Com certeza deve ser coisa boa, porque eu sei o que vem da sua parte é coisa boa. 40 milagres de Jesus. É isso mesmo. Já começa já nos falando sobre esse compêndio aqui, a essência. São 40 capítulos? São 40 capítulos. Eu resolvi fazer em 2 volumes para não ficar tão maçante a leitura. Se você coloca um livro de 40 capítulos direto, que iria dar aí no mínimo umas 300 e poucas páginas, às vezes não estimula a leitura. Nós sabemos que a leitura no Brasil ela é um pouco, não é muito valorizada, né? E então eu resolvi fazer em 2 volumes para facilitar a leitura, até mesmo a aquisição, e o propósito pelo qual nós estamos imbuídos aí na publicação desse livro. Que o propósito, como eu disse da última vez que nós estivemos aqui apresentando o primeiro livro, O Sermão de Jesus na Montanha, o propósito é contribuir com o reino de Deus, é contribuir com enriquecimento, a edificação do povo de Deus, da igreja do Senhor. Então nós estamos aí, através desse livro, nós estamos contribuindo com a obra missionária e eu peço que você olhe com carinho para esse trabalho, porque 100% dos recursos que serão arrecadados com esse livro serão destinados 100% à obra missionária. Pastor Frank, que coisa boa. O primeiro livro foi O Sermão de Jesus no Monte. O Sermão de Jesus na Montanha. O Sermão de Jesus na Montanha. E hoje, apresentando aqui os 40 milagres de Jesus. Pastor, biblicamente, quantos milagres Jesus realizou Nós temos 37 milagres oficiais. Mas nós temos o teu milagre, o meu milagre, o milagre na vida. Isso é profundidade, né? Tanto é que quando João escreve o seu último versículo, ele diz: se fosse falar das coisas que Jesus fizera, nem todos os papéis, nem todos os livros do mundo caberia os grandes feitos por Jesus aqui na terra. Pois é. Então coisa boa, rapaz. Você já começa aqui e fala, olha, o livro é tremendo. Já falando sobre, aqui foi o primeiro milagre, né? Primeiro milagre. É sabido por todos nós que o primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento em Caná da Galileia. Quer um ambiente melhor para realizar o milagre? Eu preguei sobre isso aí outro dia, rapaz. Olha só que bênção. O milagre de Jesus em Caná da Galileia. Então o senhor começa dando E o pessoal já está se achegando aqui, Pastor Frank. Olha que coisa boa. Quero deixar um abraço para a irmã Maria Cardoso Pereira. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Pessoal que estiver entrando aí, um abraço a todos que estão já na sintonia conosco. Vai mandando no WhatsApp, vai mandando aí no grupo das igrejas, vai compartilhando no Facebook e com certeza vai ser fator de grande honra. Nesse primeiro bloco do nosso programa, recebendo o Pastor Franklin, daqui a pouco Valdir de Lima conosco, uma grande figura da nossa cidade, vai estar conosco no nosso segundo bloco, encerrando o nosso programa
na manhã de hoje. E então não esqueça de dar uma clicada aí em curtir, seguir, se inscreva no canal da TVS, com certeza vai ser muito bem. Se vocês que vão no decorrer da semana assistir aí pelo nosso Facebook, não esqueça de continuar compartilhando e seguindo aí a nossa página, o nosso Facebook e tantas coisas a mais. Vamos continuar falando aqui, pastor Franklin. Muito bem. O prefácio do livro é pastor Neri Matatias Martins, que é o pastor... É o seu pastor. Que é o meu pastor, o pastor presidente da Igreja Batista Betel de Várzea Paulista. E também eu tenho o segundo prefácio, que vem no nome e na autoria do filho do pastor Neri, que é o ex-jogador de futebol Abraão Lincoln, que inclusive foi jogador do Paulista de Jundiaí. O Abraão dá uma... O Abraão faz a autoria também do prefácio aí. Olha que bacana. Eu dividi o prefácio aí entre dois amigos, dois irmãos que eu considero muito, que eu tenho muito apreço por eles. O pai e o filho. E o filho. O pai e o filho. E com a presença do Espírito Santo. E com a presença gloriosa e principal do Espírito Santo. Que coisa boa. Rapaz, eu tô... Não, muito interessante. Temos aqui o capítulo 1, com a água transformada em vinho, né? Depois outro termo que eu gosto demais de falar, a cura do paralítico de Cafarnaum. Cura do paralítico. Eu gosto muito desse... são mensagens... Todos nós, em algum nível, temos um tipo de paralisia que precisa ser olha só a profundidade do livro, por hein? Jesus, né? Moço do céu, a cura da mulher do fluxo de sangue. É um livro muito interessante. Depois vai falar aqui sobre a cura do paralítico no tanque de como é que pronuncia essa palavra? O tanque de Betesda. Igual o pastor Frank, ele fala bonito, viu? E, pastor, nós vamos fazer naturalmente, vamos marcar aí um lançamento contigo na nossa reunião da AME. E o senhor amanhã vai estar apresentando também, fazendo já um pré-lançamento lá na igreja Assembleia de Deus, na cidade de Jundiaí. Isso. Com o pastor Fábio Manuel. Sim, amanhã nós estaremos lá na Assembleia de Deus, Ministério de Jundiaí, presidida e fundada pelo pastor Fábio Manuel, um amigo nosso em comum, amigo né? particular. E nós estaremos fazendo aí esse pré-lançamento do livro. Para as pessoas que quiserem, pastor Franklin, os pastores, os líderes de igreja que quiserem te convidar, além disso, pessoal, além do pastor Franklin ser um escritor muito bem sucedido, pastor Franklin também é um pregador da palavra de Deus. Olha aí o número do WhatsApp dele, tá aí, ó. Você que está fora da nossa região, é o 11 o 989 74 3005. Convide pastor Franklin, abençoa a vida aqui. Ele está abençoando a obra missionária. 100%. 100%. Olha que coisa boa. Pastor Franklin está abençoando a obra missionária no país africano de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Olha só, os investimentos deste compêndio está sendo aplicado na obra missionária, tá certo? Quando você adquire uma obra desse calibre, desse valor, você também está abençoando para que outras almas se rendam aos pés de Jesus. E quais são as notícias lá de Guiné-Bissau, pastor? As notícias são as melhores possíveis. A obra tem se desenvolvido. O missionário Marcelo de Oliveira Whitman, que está lá em Guiné-Bissau, ele tem feito um trabalho muito bonito. O foco dele é em crianças e atualmente ele tem um salão, um galpão que é emprestado, onde ele trabalha aí com cerca de 300 crianças, mas a pretensão e o intuito dele é sair desse salão para ter o salão próprio. E os financiadores ou os patrocinadores dessa obra, e entre eles estamos nós com a divulgação e a venda dos livros, já estão cooperando para que esse sonho se torne uma realidade. Ou seja, a construção, eles ganharam um terreno. Olha que coisa boa. A Associação Siló, que é a associação fundada pelo missionário Marcelo Whitman, eles já ganharam um terreno e começaram a fundação e a levantar as paredes já. Maravilha. Graças a Deus. Isso tudo
em Guiné-Bissau. Tudo em Guiné-Bissau. Tudo em Guiné-Bissau. Pastor, isso vai estar agora, no caso, do domingo, que é amanhã, com o pastor Fábio Manuel. Já tem outros os trabalhos, já além da terceira segunda-feira, o senhor vai estar na nossa reunião da AME. O senhor já tem umas outras agendas já relacionadas ao livro, ou já começou a marcar agora? Não, eu já tenho aí algumas agendas marcadas em relação à divulgação e venda do livro. Alguns pastores amigos já nos agendaram, né, para estar ministrando a palavra de Deus e divulgando o livro. São pastores parceiros, amigos, que compraram a ideia e estão aí juntos, não por uma causa pessoal, mas eles têm a visão do reino. E com essa visão do reino, eles têm aí abraçado a ideia e nos convidado para ir pregar, ministrar na sua igreja e divulgar e vender os livros. E eu disse aqui, agora há pouco, que nós vamos de graça e com alegria. Isso é coisa boa. E não esqueça, pessoal, de abençoar, tá? Abençoe esse homem de Deus quando ele estiver aí na sua igreja, porque são valores que serão bem aplicados no reino de Deus. E, pastor, qual é o valor que está saindo esse livro hoje? O valor do livro hoje é o mesmo preço... Na verdade, é um investimento. Qual é o investimento no reino que as pessoas estão fazendo? É a palavra mais colocada. Qual é o investimento no reino que as pessoas estão fazendo para adquirir um livro com essa envergadura? Exato. Foi importante, muito importante essa sua pergunta, porque nós não estamos vendendo um livro. Nós estamos te dando a oportunidade de você investir no reino de Deus. E quem investe no reino de Deus... pode ter a certeza, Deus não deve nada para ninguém. Ele com certeza te recompensará. Não é frase de efeito, é uma realidade espiritual que nós temos experimentado na nossa vida. Então, o investimento no reino de Deus, comprando este livro, é de R$35. Nós aí reduzimos o custo dele ao máximo. A edição é toda nossa, só ficou a diagramação e a parte de impressão por conta da gráfica e da editora. E nós tivemos essa ideia de reduzir os custos justamente para o valor ser um valor mais expressivo destinado à obra missionária. Por esta razão, a edição é minha, a responsabilidade teológica, gramatical, ortográfica é toda minha, para reduzir o custo do preço da publicação do livro e investir e destinar mais recursos lá para a obra missionária. Rapaz, eu gostei desse aqui. Com certeza é a ressurreição da filha de Jairo. Esse é um milagre muito marcante na palavra de Deus. Rapaz, e esse fato, uma menina com 12 anos. Com 12 anos. 12 anos, Jesus vai lá na casa de Jairo. Eu sempre falo, quando eu prego sobre esse assunto, pastor Franco, que Deus ainda não me deu assim, o prazer. Eu sou pai de meninos. Eu tenho 2 meninos abençoados, o Júnior e o Isaac. Mas, principalmente na nossa cultura, ser pai de menina tem um diferencial, porque a menina requer alguma diferenciação. Ou seja, estava acessando ali um projeto, trazendo para a nossa cultura, eu gosto muito de trazer para a nossa cultura, logo eu teria a festa de 15 anos da menina, né? Sim. Logo eu teria a festa de 15 anos. Quem sabe ali, trazendo para a nossa cultura, o comentário que aconteceria, né? Logo ela iria se casar, o pai levaria, o pai de menina tem alguns requisitos para ele, né? Com que certeza. É o aniversário de 15 anos, levar a moça até o altar para se casar. Estava acessando alguns sonhos e alguns projetos de Jairo. Exato. Né? Jairo vai pedir ajuda para o mestre, e Jesus chega e devolve o sonho e devolve a esperança para aquele líder, né? Eu tenho o privilégio de ser pai de 2 meninas
de 2 filhas que já são adultas, Larissa com 29 e a Laís com 24 anos. Tenho o privilégio de ser avô de uma garota que vai fazer 12 anos. Olha que benção. E tenho o privilégio agora de ter um neto, um homem de 6, 7 meses. O senhor não de é idade. pai de menino? Não tenho nenhum menino. Rapaz, eu fico assim, é Deus que faz a escolha, né? Talvez o meu perfil, Deus achou que é ele que é soberano, né, pastor? Ele é soberano. Ele que é soberano, ó. Você tem perfil de ser pai de menino. Exato. Deus sabe que a mulher existe um cuidado maior. A gente Sim. sabe disso, né? A gente reconhece que as meninas têm, né, algumas coisas diferentes do homem e A educação precisa diferente. do todo o nosso amparo, o nosso cuidado, né? Sim, pastor? Isso. Foi bem colocado por você. É interessante a gente notar nessa passagem que você citou sobre Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, ou seja, era alguém de proeminência, era alguém expressivo naquela sociedade específica. Ele era o líder daquela congregação. Mas chegou um determinado momento na vida de Jairo que ele perdeu totalmente a esperança dos recursos naturais. E ele ouviu falar de um certo Jesus que andava fazendo milagres. E ele recorreu a este homem chamado Jesus. É interessante que nessa passagem existe um encontro de aflições. Porque ao mesmo tempo em que a filha de Jairo, que era uma garota de 12 anos, estava à beira da morte, diz a Bíblia, e depois ela veio a falecer de fato, nessa mesma cena aparece uma outra mulher, já adulta, que diz o texto sagrado que ela padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. Olha só. Parece coincidência, mas não existem coincidências na palavra de Deus. Ali era um encontro de aflições, aonde seria dada a oportunidade de o nome do Senhor ser glorificado. Uma com 12 anos de sofrimento, com fluxo de sangue, e uma garota de 12 anos de idade que estava já à beira da morte. Eu digo o seguinte, que a calamidade ou o sofrimento, ele gera oportunidades. Oportunidades do quê? Oportunidades de nós conhecermos a Deus e a oportunidade de o nome do Senhor ser glorificado através daquilo que Ele realiza na vida daquele que se achega a Ele, daquele que busca solução nele, na vida daquele que se rende em adoração a Ele. Coisa boa. E o interessante é que quando Jesus chega, Jesus muda a vida da mulher do fluxo e também muda o curso da história na vida daquele líder que é Jairo. É verdade. Aonde ele chega, a mudança. Pessoal, é um livro muito rico, com muitos temas, rico em quantidade e também em qualidades de assunto. Então, não deixe de adquirir um tão grande, importantes temas. Temos aqui também sobre o homem que tinha a mão atrofiada. O que tem de gente com a mão atrofiada, né, pastor? Isso. Atrofiada em todos os sentidos. Atrofiada no sentido financeiro, não desenvolve nada. E atrofiada também porque não abençoa ninguém, né? Exato. Não coloca a mão para estender, para abençoar a vida de ninguém. Está com a mão atrofiada. O que tem de liderança com as mãos atrofiadas. Jesus chega e também muda esse quadro. E muda a história dele, né? Pastor Franklin, o senhor tem liberdade de dar suas considerações, falando um pouco mais aí desse livro. Com certeza vai voltar aqui outras oportunidades, né? E na terceira segunda desse mês, pastor, nós vamos combinar, eu não sei como é que está a sua agenda, para que vai estar conosco ministrando a palavra de Deus, uma missionária, e o senhor fazendo também esse lançamento aí, e com certeza vai ser bênção. Para mim é um privilégio. Eu sou grato a você, você é um grande parceiro nosso. Com certeza. Um amigo que a gente aprendeu aí a amar em Cristo. Amém. Tem nos dado oportunidades preciosas e isso tem que ser valorizado e tem que ser honrado.
honra a quem tem honra, Amém. diz a palavra de Deus. E você é uma dessas pessoas que merece o nosso carinho, que merece a nossa consideração, que merece a nossa honra. Algo importante a ser falado, ainda no tema do livro, Deus ele dotou o ser humano e ele distribuiu a cada ser humano, e especificamente no corpo de Cristo, que é a igreja, ele distribuiu dons, talentos. E tem uma parábola na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 14, que ela trata desse assunto. Essa é uma parábola que nós deveríamos olhar para ela com mais seriedade e fazer uma reflexão séria de qual é a nossa postura diante daquilo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos. Porque, veja bem, Deus ele tem nos dado capacidade, ele tem nos dotado de inteligência. Deus ele tem colocado nas nossas mãos algumas missões que nós precisamos realizar para a glória do seu nome. E essa parábola, ela fala o seguinte, que o Senhor ele deu talento para alguns dos seus servos, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1 talento. Nós vemos no decorrer da parábola que aquele que tinha 5 talentos, ele multiplicou, ele se esforçou e procurou multiplicar o talento que ele havia recebido. Ou seja, ele honrou aquilo que Deus havia, em outras palavras, trazendo para uma linguagem espiritual, ele honrou aquilo que havia sido colocado nas suas mãos para que ele realizasse. O mesmo aconteceu com aquele que recebeu 2 talentos. Ele multiplicou aquilo que havia sido confiado a ele. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou, ele ficou com medo. Muitas são as pessoas que têm medo de multiplicar e fazer a obra de Deus ou desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu digo que eu recebi 2 talentos, o meu amigo Wesley. Amém. Eu só recebi 2 talentos, mas eu tenho feito o máximo para multiplicar esse talento. Que talentos são esses? Lógico que todo talento ou toda capacidade, em última análise, ela nunca provém da própria pessoa. Ela provém de Deus em primeiro lugar. Com certeza. E ela provém de outras pessoas que confiam naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para realizar. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso por uma razão muito simples. O Senhor me confiou um talento, que é de escrever aquilo que Ele tem colocado no meu coração a respeito das Sagradas Escrituras, e eu reconheço que a capacidade vem toda dele. Eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nenhuma capacidade, mas aquilo que eu tenho recebido, esse talento, ele provém do próprio Espírito Santo de Deus. Sem ele eu nada poderia realizar. Mas existe também um segundo talento, que eu recebi através de amigos, através de irmãos, que têm patrocinado a publicação desse livro. E esse talento eu tenho procurado honrar aquilo que Deus colocou na minha vida e sobre a minha responsabilidade, e também multiplicado o patrocínio, a oferta que as pessoas, os amigos, os irmãos têm confiado a mim. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Talvez você esteja enterrando o seu talento, aquilo que Deus confiou para que você desenvolva e multiplique. E eu quero que você considere com toda a seriedade, porque a parábola ela termina dizendo que haverá uma prestação de contas. Então não tenha medo, meu querido irmão, meu querido amigo, não tenha medo de multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não tenha medo. Algumas pessoas dizem assim, Wesley, mas eu não tenho talento nenhum, Deus não me deu dom nenhum. Eu acho que isso é um equívoco. Por quê? Porque a pessoa ela não buscou em Deus saber qual é o dom que ela tem, e ela não buscou na palavra de Deus saber qual é o dom, porque às vezes nós focamos nos dons que são a coqueluche, vamos dizer assim, dos dons, né? Aqueles dons que aparecem, aqueles dons que têm maior proeminência e expressividade. Então as pessoas focam muito em Coríntios capítulo 12 e em Efésios 4, mas se esquecem que Romanos 12, existem ali alguns dons e que às vezes passam desapercebido. Por exemplo, o dom do serviço. Sim. O dom da diaconia, sim, que é um dom que engloba muitos outros dons e que você pode desenvolver dentro do reino de Deus para a glória do nome do Senhor. Tem o dom da misericórdia,
o dom de você distribuir aquilo que o Senhor tem te dado. Ou seja, existem inúmeros dons que são relegados a segundo plano porque eles não conferem... Não promovem, isso. É a palavra exata. Eles não promovem a pessoa. E nós não estamos aqui, meu irmão, querido amigo, para promover a nossa própria imagem. Nós fomos escolhidos e separados por Deus para promover o reino de Deus e glorificar o nome do Senhor. Como disse João Batista, importante é que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. Essa é a razão daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para desenvolver para o seu reino, para a expansão do seu reino. Coisa boa, pastor Franklin. Pastor Franklin, dá as suas considerações finais, manda um abraço aí para a família, para o seu pastor, para quem o senhor quiser, o senhor fique à vontade. Glória a Deus. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês, nesse programa, na ordem do dia, comandado pelo nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, Wesley Campos. E eu quero mandar aí um abraço, um beijão no coração para os meus irmãos, o meu pastor Neri Matatias Martins, que fez o prefácio do livro. Um abraço para ele também, viu? Isso, quero mandar também um grande abraço para o grande responsável desses livros serem publicados, porque foi ele que deu um empurrão. Foi ele que diz assim, não, você tem que publicar aquilo que você tem publicado já no teu blog. O Abraão Martins, filho do pastor Neri. Abraão, pastor Neri, um beijão no coração de vocês. E não posso deixar, é claro, de mandar um beijo para minha amada esposa. Coisa boa. Mulher sábia, mulher de Deus, mulher que tem compromisso com o reino de Deus. A minha esposa Márcia, um beijo no seu coração, minha amada. Um beijo para minhas amadas filhas, a Larissa, a Laís, e para minha neta Alanis, e pro meu parceirinho agora, o meu neto Anthony. Eu dizia assim, Wesley, que eu era minoria oprimida nessa família. Mas agora eu tenho alguém. Agora está mais solitário, né? Agora eu estou mais solidário. E a todos os irmãos da nossa igreja, da minha igreja local, a Igreja Batista, e a todos os nossos queridos irmãos que nos assistem agora, um beijo no seu coração e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela superabunde na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Maravilha! Nesse primeiro bloco, recebendo aqui pastor Franklin Rosa, autor desse lindo livro, 40 Milagres de Jesus. São 11h40, horário de Brasília. Nós vamos, tá pronto o intervalo? Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com Valdir de Lima, uma das grandes figuras públicas da cidade de Várzea Paulista. Na ordem do dia volta em instante. É isso aí.